Tudo bom, meus queridos da Escola Jardim do Éden? Vamos lá para mais uma aula de Química sobre Química Orgânica, tá bom? Segundo ano. Então, vamos falar sobre nomenclatura de compostos de cadeia normal, tá bom? Então agora eu começo todos aqueles nomes que eu já escrevi nas outras aulas, tá bom? Para vocês entenderem da onde saiu aquilo ali, tá certo? Primeiro que eu vou falar, ó, prefixo, infixo, sufixo. É assim que a gente dá a nomenclatura. É dividido em três partes, tá certo? O prefixo, ele dá o número de carbonos na CCP. Tá aqui embaixo. O que é CCP? É a cadeia carbônica principal. Ó. C de cadeia, o outro C de carbônica e o outro C de e o P de principal. Tá certo? Então é aquela que apresenta o maior número de carbonos seguindo a seguinte prioridade. Tá? Ó, GF, o que é GF? Grupo funcional, tá bom? Então, grupo funcional, se ele é álcool, se ele é hidrocarboneto, se ele é cetona, se ele é aldeído, não se preocupe com esses nomes ainda que a gente vai ver, tá certo? E insaturação, que é esse aqui, insaturação, né? Abreviei, né? Para saber se ele tem dupla ligação, tripla ligação, duas duplas, ou então só ligações simples, certo? E aqui o radical, tá certo? Vai ser a minha ramificação. Ok? Bora lá. Um infixo é o tipo de ligação, né? Se ela é simples, dupla, tripla e assim vai, ok? E o sufixo é o grupo funcional, tá certo? Que é aqui, ó, que eu já falei aqui que é grupo funcional para vocês. Aldeído, cetona, hidrocarboneto, ácido carboxílico e tal. Mas nesse momento a gente vai falar só dos hidrocarbonetos e vai falar de cadeia normal. O que é cadeia normal? Você lembra? É aquela que tem um único caminho, tá certo? Ela não é ramificada, então ela não tem carbono terciário ou quaternário, só primário e secundário, tá certo? Então primeiro a gente vai falar disso. Então esquece ramificação, essas coisas por agora. E depois que eu terminar aqui, ó, eu vou fazer uns exemplos para vocês se acostumarem, tá bom? Mas vamos lá. Voltando. Prefixo. Qual é o nome que a gente vai dar nos prefixos? Aqui, ó, número de carbonos. Quando eu tenho um carbono, eu vou chamar de match, tá? Então, se eu tenho um composto com um único carbono, eu vou chamar de match, tá certo? Começar a chamar de match, né? E depois eu vou para segunda, que é S, D, T e 2D. O que é isso? É ligação simples, dupla, tripla e duas duplas. Tá bom? Se eu tenho somente ligações simples, tá certo? Eu tenho o AN. Então aqui, ó, um carbono e só ligações simples, ele vai ser metan. Se ele for um hidrocarboneto ou, né, que é o que a gente vai ver agora. Então, metano. Então, metano, acho que vocês conhecem, é o CH4. É um único carbono fazendo as quatro ligações dele e as quatro ligações simples. Tá certo? Então, é assim que a gente dá o nome do metano. Certo? Vamos falar sobre etanol. De onde veio o nome etanol? Né? Ó, etanol. 2 carbonos. Então, o etanol tem 2 carbonos. Que a gente começa com et. Et. Agora falta o quê? Etanol. Então, AN. Né? Então só tem ligação simples, certo? Etan, falta o quê? Ol. Isso aqui que é álcool, então ol. Então etanol é um álcool, ok? De 2 carbonos que só tem ligações simples. Então é isso aqui, ó, que esse esquema aqui, lógico, que vai dar a nossa nomenclatura. Claro que ela pode ficar bem mais complexa. Por exemplo, se a gente tem ramificações, né, que a gente não vai ver aqui agora. Mas você vai ter que dar nome para as ramificações também. Se você tem ramificação, você vai ter que achar cadeia carbônica principal. Se você não tem ramificação, a sua cadeia inteira é sua cadeia carbônica principal. Tá certo? Mas se você tiver ramificações, você vai ter que contar o número de carbonos e ver qual tem o maior número de carbonos. Certo? Então, quando eu falo aqui, ó, que apresenta o maior número de carbonos seguindo a seguinte prioridade. Primeiro eu vou contar o quê? Qual a quantidade de carbonos, né, e os caminhos possíveis. Digamos que eu tenho
um caminho, sei lá, 10 carbonos em linha reta. E no meio eu tenho carbono terciário e eu tenho mais 30 carbonos a partir desse carbono terciário. A minha cadeia principal não vai ser linha reta. Ela vai pegar a maior quantidade de carbonos. Então ela vai ser uma sequência de carbonos, do carbono primário e secundário, certo? Uma sequência iniciando o carbono terciário, terminando o carbono terciário, e um monte de carbonos secundários para pegar um maior número de carbonos possíveis, certo? Então a gente vai começar assim. Eu vou escrever aqui uns exemplos para vocês e a gente continua, tá bom? Então aguarda aí. Voltei aqui, viu, segundo ano? Vamos lá. Aqui eu resolvi escrever para você, tá certo? O que são os hidrocarbonetos? São aqueles que apresentam apenas carbono e hidrogênio, certo? Então, eu escrevi 3 aqui, ó, para vocês, certo? Para a gente fazer a nomenclatura juntos. Então eu deixei esse lado aqui, ó, para vocês consultarem, certo? Copiem no caderno, né? E bora lá. Lembra quando eu falei da fórmula em linha na outra aula, que também é chamada de bond line, certo? O que tem ela? Nela a gente não representa carbono e hidrogênio. Todos os demais átomos que por acaso vierem a estar presentes na minha molécula, né, carbônica, né, na minha cadeia carbônica, têm que ser representados. Se eu tiver oxigênio, eu vou ter que representar o oxigênio aqui, tá certo? Eu vou ter que escrever O aqui, tá certo? Que é o símbolo do oxigênio. Se eu tiver enxofre, eu vou ter que escrever. Se eu tiver nitrogênio, eu vou ter que escrever. Se eu tiver qualquer outra coisa, eu vou ter que representar. Agora, se não aparece nenhum para você, só aparecem essas linhas aqui, é hidrocarboneto, tá bom? Então, lembre-se disso. Vamos fazer aqui, ó, esse primeiro aqui. Lembra como é que a gente conta o número de carbonos aqui? Certo? O número de hidrogênios aqui não vai ser importante, tá bom? Certo? Então você não precisa se preocupar, porque o número de hidrogênios não vai fazer diferença na hora de você fazer sua nomenclatura, tá certo? Só o número de carbonos. Então vamos lá. Eu conto os carbonos a partir dessas pontinhas aqui, ó. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Qual é o meu prefixo quando eu tenho 5 carbonos? Certo? Eu tenho pente. Só você lembrar, ó, você precisa lembrar basicamente até o quarto. Por quê? Você lembrar em 2002, né? Não sei se vocês eram nascidos, acho que eram, certo? O Brasil, ele foi pentacampeão, né, do futebol, certo? Então, ele ganhou 5 vezes, era a quinta vez que ele estava ganhando. Se o Brasil for campeão em alguma edição, outra edição de Copa do Mundo, ele vai ser hexacampeão. Então aqui, ó, hex. Então, se ele ganhar 7, hepta. Então, isso aqui, ó, já está no popular. A gente usa 5 vezes penta, 6 vezes hexa, 7 vezes hepta, 8 vezes octa e assim por diante, tá bom? Certo? Ele vai começar a alterar um pouquinho, só depois quando chega mais pra frente, tá certo? Mas esse daí você não precisa se preocupar muito, porque basicamente até o 10, assim, que costuma se falar em nomenclatura, certo? Depois, como as possibilidades, né, e a nomenclatura segundo esse esquema aqui começa a ficar muito grande, são usados nomes que não seguem essa lógica. Por exemplo, deixa eu pensar aqui no exemplo, depois eu falo para vocês. Mas tem, lembrei, tem um ácido fórmico, certo? Então, ácido fórmico é um nome diferente para uma molécula química, tá certo? Uma molécula carbônica dessa, tá bom? Então, como vai, às vezes quando fica muito grande, eles usam nomes mais fáceis, tá certo? Nomes característicos para aquela molécula. Por exemplo, da onde ela foi descoberta. Por exemplo, do ácido fórmico veio de uma substância descoberta nas formigas. Por isso, fórmico, tá? De formiga, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Se eu tenho 5, eu tenho pente. Pente. Certo? Pente. Ele só tem ligação simples?
só tem ligação simples, porque ó, uma dupla eu teria 2 tracinhos, uma tripla 3 tracinhos. Então é AN, tá certo? Ó, só tem ligação simples AN. Ele é um hidrocarboneto? É um hidrocarboneto. Então vou botar o O aqui, ó. Pentano. Então esse é o nome dessa molécula aqui, tá certo? Vamos lá. Eu tenho essa outra aqui, ó. Tem 1, 2, 3 carbonos, tá certo? 3 carbonos, ele é prop, tá? Então vou botar aqui, ó, prop. Ele tem ligação dupla? Tem, né? Aqui, ó, uma ligação dupla. Então eu boto o EN, tá certo? E ele é um hidrocarboneto? É, então eu boto o O. Tá? Como a gente está falando de hidrocarboneto, todos esses aqui são hidrocarbonetos. Certo? Esse aqui, ó, tem quantos carbonos? Um aqui, ó. 2. Ele é o ET, ele tem ligação o quê? Tripla, tá? Isso aqui é uma ligação tripla. Ok? Então, ET mais IN mais o quê? Hidrocarboneto O. Então, esse aqui é o etino, tá bom? Mais pra frente, um pouquinho, acho que já na próxima aula, né? O que eu vou falar com vocês? Dupla e tripla ligação a gente vai ter que numerar. Então a gente vai ter que numerar a nossa cadeia carbônica. Como aqui, ó, vocês vão ver que nesses casos aqui a gente acaba não precisando, tá bom? Mas para moléculas com um pouquinho maior de carbono, de número de carbonos, certo? Eu vou ter que escrever qual a posição que está a minha dupla ligação, tá certo? Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, ó, vamos imaginar um pentano. Se eu coloco uma dupla ligação aqui ou uma dupla ligação aqui, ele tem o mesmo nome, certo? Uma ligação dupla aqui, ou uma aqui, ou uma aqui, ou uma aqui, ele tem o mesmo nome, tá certo? Então, são compostos diferentes, porque a dupla ligação está em lugar diferente, tá certo? Então a gente vai ter que numerar a posição dessa dupla, tá certo? E ela vai ter que estar na menor posição possível. Eu vou explicar isso para vocês com mais calma, né? Vou colocar uns exemplos aqui, porque essa parte aí não tem mistério, mas não pode deixar acumular conteúdo, tá bom? Volte nas outras aulas se você não lembra muita coisa, por exemplo, a fórmula em linha, tá certo? O que é insaturação, o que é grupo funcional, etc, tá bom? Então, é isso daí e eu espero vocês na próxima aula. Fala, antes de acabar aqui, ó, leiam as páginas 115 a 118 e façam os exercícios da página 122 e 123, aplicando conhecimentos, questão 1, 2 e 3, tá bom? São questões assim que tem bastante até itens, certo? Mas não são questões muito complicadas, nada diferente do que eu fiz aqui no quadro já com vocês nesses exemplos, tá bom? Tem coisa ali no meio delas que eu ainda não falei para vocês direito, como é que a gente faz a numeração, mas se você avançar um pouquinho nas páginas, né, você vai ver que não é muito complicado. Se você quiser, pode fazer uma leitura complementar, terminar, né, mais umas 2 páginas, 120, 121, 2, 3 páginas, e você vai ver como é que funciona essa numeração e consegue até fazer, tá certo? Seria ótimo se vocês fizessem isso, porque pouparia tempo para vocês na hora de vir para a aula, certo? Então, se vocês vierem com esse conhecimento, fica mais fácil a aprendizagem e qualquer dúvida também deixa nos comentários, tá certo? Se você não conseguiu fazer os exercícios que eu propus, tá bom? E até a próxima aula, que a gente vai explicar melhor tudo que eu falei que ainda falta para fazer, tá bom? Então é isso aí.